Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou engenheiro civil e de segurança do trabalho e também sócio proprietário da empresa Project Gas. Hoje nós vamos apresentar um vídeo sobre ensaio de estanqueidade em rede de gás combustível. Neste vídeo nós vamos falar sobre o profissional habilitado e as normas que regem o assunto. No vídeo também vamos disponibilizar para download em nossa página um modelo de laudo relacionado à inspeção e ensaio de estanqueidade. E caso o vídeo apresente uma ótima visualização ou tenha no mínimo 200 curtidas, a gente vai disponibilizar a segunda parte desse trabalho, que seria o ensaio de estanqueidade em campo com o uso das ferramentas seguindo os procedimentos citados aí. Espero que gostem desse vídeo, se inscrevam em nossos canais aí e, se possível, curta. Então iremos começar com o profissional habilitado. Quem é o profissional habilitado para assinar sobre inspeção e ensaio de estanqueidade em rede de gás, combustível e edificação? Para isso utilizamos aqui a NR13, tá? Que é de uma portaria do Ministério do Trabalho, a mesma tem força de lei. E o que ela fala no seu campo de aplicação, tá? Ela aponta que é responsabilidade, né, dela esse tipo de trabalho. E aqui ela aponta na letra E, tá? Que as instalações que contenham fluido de classe A ou B, no caso, né, classe B, gás combustível, sistema de tubulações, né, é de responsabilidade desta norma. E o que ela fala sobre o profissional habilitado mais para frente? Ela vai indicar aqui no item 13.3.2, né, que o profissional habilitado é aquele que tem a competência legal para exercer essa atividade, né, no caso de engenheiro, e que esteja em conformidade, né, com a regulamentação profissional, então com os conselhos profissionais. Ou outro profissional habilitado também, ele pode adquirir aí uma certificação através de um curso pelo Inmetro. Então aqui ela está jogando a bola, no caso de engenheiro, tá, para os conselhos regionais. O que os conselhos regionais apontam? Então, se a gente puxar os conselhos regionais, a gente vai encontrar a decisão normativa 32 de 1988, que estabelece ali, né, atribuições em projeto de execução e manutenção de central de gás. E o que ele diz, né? O que ele decide? Ele decide, né, que as centrais de gás são distribuídas em 3 itens, né? Centrais de gás, distribuição em edificações, que é o nosso caso, tá? Os outros 2 itens redes urbanas e na indústria. Não está dentro do nosso escopo aqui, a gente está falando só da parte da edificação, né? Aquela centralzinha que alimenta o edifício. E a gente vai ver que os habilitados são engenheiros civis, né? A gente pode verificar no item 1.1, engenheiros civis, e também os engenheiros mecânicos, os químicos e industriais, ó, no 1.1, tá? Então a gente pode ver aqui que o Conselho Regional decide esses engenheiros capacitados para esse tipo de trabalho. Então já vimos profissional habilitado, agora vamos falar sobre normas utilizadas. Começamos aqui com a NR13, que é uma portaria do Ministério do Trabalho e tem força de lei, como vimos antes. O que ela aponta, tá? Ela é responsável ali para o sistema de tubulações e ela aponta lá no item 13.6, disposições gerais, né, que as empresas que possuem tubulações ou sistema de tubulações, vimos que enquadrado nesta NR, nos slides anteriores do profissional habilitado, deve possuir um programa e um plano de inspeção que considere as variáveis, o fluido, a pressão, a temperatura, o mecanismo que poderá causar danos a essa rede, né, e as consequências para os trabalhadores. Essas inspeções periódicas dessas tubulações, né, devem ser constituídas por exames e análises definidas por quem? Profissional habilitado, e que permita, né, essa avaliação da integridade da rede. E aí, como a NR, ela é muito completa para a caldeiraria, mas para o sistema de instalação de gás combustível, ela não tem muitas informações. Então ela nos deixa uma deixa aqui, ó, normas e códigos aplicáveis. E para isso, vamos utilizar aqui como referência as normas técnicas da ABNT. Então vamos falar sobre quais normas técnicas da ABNT podemos utilizar. A primeira é a 13.523, essa vai trazer informações e parâmetros para ensaio e inspeção dentro da central de gás e efeito de petróleo. Aí teremos duas que vão falar sobre rede de distribuição. As duas são divididas pelo tipo de estabelecimento. A primeira que nós vamos falar é a 15.358.
Essa trata a redistribuição interna de uso de gás combustível para edificações não residenciais, comércio, shopping, indústria. A próxima vai falar também sobre rede, distribuição interna da edificação, né, que é o pós central, mas essa trata especificamente de residências. Tanto uma, a 15526, como a 15358, é uma cópia de ambas na parte de inspeção e ensaio. Porém, a ABNT resolveu fazer uma separação entre elas, mas isso está mais relacionada na construção e montagem da rede. Então, como vimos ali, a norma ABNT 13523 rege a inspeção e ensaio dentro da central de gás, ou seja, no abrigo onde está contido os cilindros. Ela tem início ali nas mangueiras de alta pressão que conecta e termina no regulador de primeiro estágio. Essa responsabilidade dessa norma se refere a esse item aqui, como representado graficamente. Então aqui, para dar uma pausa na 13523, vamos falar aqui sobre o recipiente, tá? O recipiente não é ensaiado, importante. Isso é responsabilidade das fornecedoras ou das concessionárias. São elas que são responsáveis pelo ensaio de estanqueidade. Isso costuma ser dúvida de muitos profissionais. Então voltamos aqui a 13523, que vimos que no espaço da central até o regulador de primeiro estágio, o ensaio e a inspeção deve segui-la. Então o que deve ser ensaiado, né? Nós devemos ensaiar as retenções, as válvulas de fechamentos manuais, devemos ensaiar as conexões dos manômetros do regulador de primeiro estágio. Isso sempre no sentido do fluxo, e verificar se suporta a pressão, pois existem reguladores que não suportam a pressão, aí você precisa desconectá-los para fazer esse ensaio. E também devemos desconectar os flexíveis. Os flexíveis ou as mangueiras de alta pressão já vêm de fábrica com tempo de validade, então não há necessidade de ensaiá-lo. E o tempo de ensaio dessas peças aqui citadas é de 30 minutos. Então já falamos aí sobre a norma 13523, sobre o que rege sobre central de gás e que é feito, né? O ensaio e inspeção. Agora vamos falar sobre o ensaio na rede de distribuição, ou seja, após a central de gás. Citamos já anteriormente as duas normas, já falamos que as duas são muito idênticas, principalmente no item de ensaio e inspeção. Vamos utilizar aqui os itens da 15526. E lembrando, o que é o ensaio? O ensaio nada mais é do que colocar uma fonte de pressão na rede e conferir com o manômetro se o mesmo está tendo alguma oscilação. Então vamos lá, vamos para 15526 no item 8, né, as condições gerais. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado ali para detectar possíveis vazamentos e também verificar a resistência da rede à pressão de operação. É recomendável ou quase obrigatório que o ensaio seja iniciado após uma criteriosa inspeção visual da rede, ou seja, inspeção primeiro e depois do ensaio. E o ensaio deve ser realizado para as duas etapas, um na construção e um antes do início. Então, após a montagem da rede, com ela ainda exposta para o caso de redes embutidas, né, você deve realizar aí o ensaio sobre a pressão de no mínimo 1,5 vezes a pressão de trabalho máxima ou não menor que 20 kPa. Vai depender, claro, da pressão de operação. Ou após a instalação de todos os equipamentos, tá? A outra etapa seria após a instalação de todos os equipamentos, você deve realizar um novo ensaio para liberar o gás combustível. As duas etapas do ensaio devem ser realizadas ou com ar comprimido ou com gás inerte, né? O gás inerte utilizado para esse tipo de ensaio é o nitrogênio. Não utilize oxigênio, hein? O oxigênio não pode ser utilizado. E deve ser assegurado, ao realizar o ensaio, que todos os componentes suportem a pressão de ensaio colocado. Aí você vai ter que olhar nos manuais de fabricante. E após o ensaio, você deve emitir um laudo, tá? Ou um documento equivalente, uma certificação de sua finalização com as conclusivas. No nosso site você vai lá encontrar um modelinho de laudo após o ensaio. Então vamos continuar. Então continuamos aqui na 15526, né? Vimos as ferramentas, vamos para o item 1.1. O que ele fala? Que devemos utilizar um instrumento de medição de pressão calibrado. Calibrado, você tem que ter essa calibração por um laboratório
de forma a garantir que a pressão a ser medida encontre-se entre 25% e 75% do seu fundo de escala. Então, no caso desse manômetro aqui que vai até a 4 kg, nós só podemos encher a rede nessa porcentagem aqui, tá? Entre 25% e 75%. E é importante que o manômetro não esteja em divisões maiores do que 1%. Ó. Então você tem que ter divisões aqui até para poder fazer uma leitura. Claro, isso tudo no caso de manômetro análogo, né? Isso já não vai valer para manômetros digitais. Então é importante seguir essas regras, tá? E ter o manômetro aferido para que você possa fazer a medida correta de pressão e também um laudo dentro das normas técnicas. Então, continuando nas etapas ali da 15526, vamos falar aqui sobre essa etapa que é o enchimento da rede, né? A pressão deve ser aumentada gradativamente em intervalos não superiores a 10% da pressão de ensaio, dando o tempo necessário para a sua estabilização. Então, aqui não é ideal que você utilize compressores muito potentes. O ideal é utilizar compressores ou com vasos de pressão ou compressores menores, para que esse processo de enchimento de rede aconteça como a norma técnica está aconselhando. Então, como falado, a gente também pode utilizar um gás inerte, no caso aqui o nitrogênio. Podemos utilizar um cilindro de nitrogênio, desde que esteja acoplado ao mesmo, né, um regulador, para que a gente possa fazer o ajuste da pressão e aumentá-lo ele gradativamente, conforme as normas técnicas nos apontam. Então, após o enchimento da rede, vamos aqui para a medida de tempo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos considerar aqui um tempo adicional de 15 minutos para que o fluido lá, ou o ar comprimido ou o nitrogênio, esteja estabilizado na rede. Após esses 15 minutos é que a gente deve realizar a leitura aí do ensaio, que deve ser no mínimo 60 minutos, como apontam as normas técnicas. Então, pessoal, como vimos, falamos aí sobre o profissional habilitado, as normas que regem o assunto e também os procedimentos de preparação para um ensaio. No próximo vídeo vamos apresentar um ensaio em campo seguindo as normas da ABNT.